No Brasil, uma simples reportagem de rua pode começar com uma reclamação de bairro, caso policial ou entrevista comum, mas terminar em uma cena completamente fora do roteiro. Entre respostas sinceras demais, moradores improvisando soluções, suspeitos cantando, confusões de vizinho, até um papagaio atrapalhando o repórter. Senta a bunda na cadeira porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Vinícius e Gabriel só queriam mostrar uma modalidade nova que tinham aprendido na escola. Mas em poucos segundos entregaram uma entrevista daquelas que viram meme em poucos segundos. A repórter estava numa quadra em Blumenau, conversando com os meninos sobre badminton, o esporte de raquete em que a peteca precisa passar para o outro lado sem cair. Só que, na hora de explicar, Vinícius já começou do jeito mais honesto possível. Primeiro disse que o esporte era peteca, e ele falava sério, tentando mostrar que dominava o assunto. Explicou que não era só bater forte. Tinha que ter jeito e calcular onde a peteca ia cair. A teoria estava redondinha, a prática, nem tanto. Quando chegou a hora de mostrar ao vivo, os dois tentaram jogar, mas a peteca não ajudava. Caía, eles buscavam de novo, erravam outra vez. E a repórter foi segurando tudo com bom humor. Vou mostrar aqui ao vivo. Olha, ao vivo e as cores. Olha aí, vai. Eita, Vinícius. Não é fácil de primeira, mas eles... importante é tentar. E a reportagem, que era sobre aprender esporte, acabou mostrando bem isso. Na frente da câmera, explicar parecia muito mais simples do que acertar a peteca. Gente, o negócio não é falar, o negócio é fazer. Uma repórter foi parar numa rua onde um buraco enorme, aberto por uma empresa de saneamento, já tinha passado do limite de obra atrasada. A água vazava sem parar. Muita gente estava sem água em casa. E os moradores resolveram fazer do jeito deles. Transformaram a cratera cheia de barro numa piscina improvisada. Não acredito numa coisa dessa, não, né, gente? Tomando banho ali desde cedo. Como é que é pro senhor conviver com essa situação? Mas é horrível, né? A gente... Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa. A gente fica tomar um banho, lavar o... como pode dizer. Pois é, até pra passar os pedestres, ó. Foi uma sinceridade tão direta que deixou o repórter sem saber o que fazer. Depois, outro morador ainda reclamou do desperdício e dos impostos. E a água continuava correndo, enquanto o pessoal seguia no buraco que já tinha virado parte da rotina da rua. Gente, que água sua de batata boa no banho, pelo amor de Deus. O homem de camisa laranja já estava no meio de uma história pesada. Contava que tinha saído de madrugada, ido procurar ajuda na delegacia, ficado nervoso e que até mediram a pressão dele, 18/9. Pelo que ele dizia, tinha passado por uma situação séria e escapado porque reagiu rápido. Só que o repórter não deixou a entrevista seguir normal. Com o microfone na mão e simulando uma faca com a outra mão, ele esperou a hora certa, cortou a fala do homem e soltou o aviso que virou clássico. Olha a faca! Eita! Pronto. Aí ele é ligeiro, eu tava testando com ele, do jeito que o cara fez com ele. A reportagem madrugada, delegacia e pressão alta. Mas acabou lembrada mesmo por uma reação sincera demais. Exatamente, esse é um clássico. Irmã Dora apareceu numa reportagem de reclamar de um vizinho. Tinha tudo para ser maravilhosa, mas a entrevista saiu do controle. Ela dizia que aquela confusão já durava 9 anos. Arrumava a calçada de manhã e o vizinho quebrava tudo à noite. O jeito de ela falar misturava desabafo e pregação. Em segundos, ela ia de uma pobre viúva a alguém pronta para comprar briga e completamente estressada com a situação pela qual estava passando. Para fechar com chave de ouro, ela ainda apareceu em outro trecho, cantando uma música religiosa sobre Jesus ter poder diante do microfone, com a mesma força, em um momento que se tornou um dos grandes memes de nosso país até hoje. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! A gente é maravilhosa! Tem poder! Faz o inferno estremecer! Faz o Satanás correr e o milagre acontecer! A música pro vizinho, né? Uma confusão entre vizinhos, mas Irmã Dora entregou fé, indignação, cantoria e frases tão aleatórias que a reportagem acabou ganhando vida própria. É isso, um pouquinho de cada coisa e dá tudo certo. Um rapaz foi parar na reportagem depois de tentar entrar numa tornearia e sair de lá algemado, machucado e reclamando de uma coisa que ninguém esse aqui esperava. É muito legal. O dono do comércio contou que aquela já era a segunda situação assim na mesma semana. O rapaz disse que tentou pular o muro, mas acabou esbarrando na cerca elétrica. Só que pra ele, esse nem foi o pior momento. Antes da polícia chegar, quem segurou o rapaz foi um morador forte, descrito por ele mesmo como um bombadão grandão e fedorento.
bombadão, grandão lá, fedorento. Bombado, aproveitou e me pisou em mim tudo, machucou minha perna, aí pra você ver, covarde. Falei pra ele, não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Do outro lado, o dono da tornearia não estava achando graça. Para ele, a reação dos vizinhos evitou mais um prejuízo. E o rapaz terminou preso, rindo da situação, chegando a dizer até mesmo que estar preso era bom, pois comia e bebia de graça, mas ainda assim reclamando do tal bombadão fedorento. Gente, eu assisti esse vídeo aqui mil vezes eu vou dar uma risada, porque é muito O rapaz engraçado. tentou transformar uma conversa qualquer em paquera e acabou virando meme. A jovem entrevistada no parque contou a história com uma sinceridade tão grande que deixou tudo ainda melhor. Segundo ela, o menino começou a fazer uns gestos estranhos com a boca. Na hora, ela achou que tinha alguma coisa no próprio rosto. Só que não tinha nada. Ele era tentando criar coragem. Depois de insistir na cena, o rapaz foi direto e pediu um beijo. O detalhe que ela relata é que teria ouvido uma pregação de um pastor chamado Rafael sobre limites no namoro e levou aquilo bem a sério em sua reação. Ao pé da letra. E eu tinha escutado a pregação do pastor Rafael. E ele tinha falado que a gente não pode estar namorando e se pegando. Só namorando mesmo. Se pegando não. E daí ele falou assim... E tá cansado. Eu grudei um tapão na cara do piá. Tentativa de paquera que já tinha começado Tá na cara do piá. em vergonha pública. E o mais forte é o jeito dela contando. Indignada, direta, sem fôlego e sem perceber que a história inteira já tinha virado entretenimento. Maravilhoso, na cara do piá. As gaúchas demais. Reportagem segurando um cartaz e tentando encontrar o pai, Carlos Jean Souza Barbosa, de 42 anos. Ele tinha saído para trabalhar no Parque Potira, na cidade de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, e não voltou mais. Já fazia 9 meses, e a família continuava sem resposta. A entrevista seguia naquele ritmo comum quando envolve esse tipo de caso, com perguntas de quanto tempo ele havia sumido, onde ele estava, o que fazia. Até que veio a pergunta sobre o trabalho dele e, de maneira surpreendente, a resposta chocou a todos. Ele trabalhava com o quê? Assalto, fazendo assalto. Como assim? Procurou em que locais? Tem alguma pista? De procurar ainda não. O vídeo se espalhou justamente Deus, por esse contraste. Uma situação séria. Uma família Gente, ela procurando falou uma pessoa muito sumida, assim. Um cartaz na mão e, no meio de tudo, uma resposta que ninguém esperava ouvir daquele jeito, na maior naturalidade. Natural, Zé, acompanham o caso, na verdade, houve uma má interpretação na fala da filha ou uma má pronúncia de sua parte. Afinal, na verdade, o pai trabalhava com asfalto e não com assalto. asfalto. Provavelmente, na hora de falar, ela se embananou e a pronúncia realmente enganou a todos. É, gente, não, era asfalto, não assalto. Era uma entrevista sobre confusão de vizinhos. Só que em poucos segundos, a matéria mudou de rumo. Um senhor apareceu já no limite. Camisa aberta, nervoso, o repórter Eita, esses velhos que andam de camisa aberta são valentes. Rua, sem dar a menor bola para a câmera. O outro homem ainda tentava baixar o tom. Ele não apontava, gritava, batia no próprio rosto e chamava o vizinho para reagir. A frase saiu repetida, atravessada, daquelas que grudam na memória da TV brasileira. Você, eu também de você. E eu tenho de você. Arre, arre. Dali pra frente, Tá o repórter revoltadíssimo. virou quase parte da barreira humana. Ficou no meio, segurando a matéria do jeito que dava, enquanto um rapaz pegava o senhor pela cintura e puxava pra trás. Só que ele não largava a discussão. Voltava, gritava de novo e chamava o vizinho de covarde. A pauta era um caso de Gente, bairro, ele tá mas parecendo um terminou galho com de todo mundo briga. tentando apartar e o senhor ainda insistindo que a conversa não tinha acabado. Gente, acabou com a entrevista, o senhor foi lá só pra quebrar o Oséias pau. Elias Araújo foi parar na delegacia em Curitiba, no Paraná, acusado de roubar estudantes na saída de uma faculdade. Maria. Ele tinha 23 anos e, segundo a reportagem, foi levado pela polícia de madrugada. Só que a reação dele saiu completamente do roteiro. Em vez de ficar quieto ou tentar se 23 explicar, anos, na Oséias cara de começou a tão velho. cantar. Primeiro, dentro da viatura. Depois, já na delegacia, com câmera, microfone e outros detidos por perto, ele mandou uma serenata. Eu canto essa serenata Tá parecendo Grande Azul. a minha amada. O caso era Arrasou. sério, mas a cena tinha um contraste absurdo. No estúdio, para anunciar a reportagem, Oxi. o apresentador entrou na brincadeira, fingiu tocar violão e ainda chamou o suspeito de ladrão Ruchinol. A cantoria tomou conta da cena. Naquela madrugada, Oséias não saiu da delegacia, mas conseguiu transformar a própria passagem por lá em apresentação musical. Ele só queria mostrar o talento dele.
A equipe foi até o Jardim São Paulo, bairro na zona norte de São Paulo, por um motivo bem claro: uma rua tomada por água parada. Os moradores diziam que aquilo já durava 2 anos. Tinha poça na frente das casas, mosquitos e gente evitando abrir a porta, além do mau odor e de um cenário bem feio. Era aquela reportagem de bairro esquecido, com reclamação séria e morador cansado. Só que, no meio da entrevista, a própria rua resolveu aparecer na matéria. Enquanto uma moradora falava ao fundo, é possível ver outra senhora tentando sair de casa. Porém, o portão automático fechou com ela no meio, e a mulher ficou presa entre as grades, lá no fundo da imagem, em uma gritaria que chamou a atenção de quem estava por perto e acompanhava a reportagem. Na hora, a conversa sobre o alagamento ficou em segundo plano. O repórter apontou, alguém correu para ajudar, e a câmera registrou tudo. Acabou sendo só um susto. A mulher ficou bem, mas claro que, como não poderia ser diferente, a cena viralizou rapidamente na internet, se tornando um grande meme que, mesmo tendo acontecido lá em 2019, é relembrado até hoje. O motorista tentou sair de uma situação impossível com a desculpa mais folgada que encontrou. Ele tinha acabado de capotar um Monza lotado de cigarros do Paraguai, algo ilegal. Apareceu machucado, cercado por repórteres e jurou que aquela quantidade toda era só para ele consumir em casa. E não era uma sacolinha, nem uma caixinha escondida no porta-malas. O carro estava cheio até o teto e sua entrevista, ainda no local do ocorrido, acabou entrando para a história. Compra uma vez só, né? Pra não tá indo lá ver, porque eu vou consumir que... Pra acabar aí, ó. Já acaba com a vida, não. É pro consumo, ó. Tá vendo? É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Quanto mais perguntavam, mais a história perdia o rumo. Ele não sabia explicar direito quanto tempo aquilo duraria. Negava que estivesse fugindo da polícia e tentava falar do capotamento como se fosse só um detalhe no caminho. Aí o policial, conhecido como Sargento Faur, entrou na entrevista e acabou com a cena. Segundo ele, o homem ainda teria tentado desvirar o Monza depois do capotamento para ir embora, mesmo com o carro pesado e cheio de caixas. Depois dessa, o Pro Meu Consumo ficou grande demais até para a reportagem segurar, se tornando um corte muito relembrado de maneira cômica pelos internautas. Ítalo Gonçalves entrou numa reportagem policial por um caso sério. Só que, quando o microfone apareceu, ele agiu como se tivesse sido chamado para cantar. Segundo os policiais, ele tinha acabado de ser detido em Salvador, depois de ameaçar 2 pessoas com uma faca para levar celulares. Mas ali, sentado no porta-malas da viatura, algemado, com a faca apreendida sendo mostrada pela polícia, a preocupação dele parecia outra. Você é cantor, é? Cante pra gente agora aí, vai. Me libera, nega, deixa eu te amar. Me libera, nega, novinha, vou te sentir. Me libera. Em vez de falar sobre arrependimento, ele pediu uma chance para gravar a música. Disse que ela era bonita e que tinham que esquecer o erro dele. No estúdio, a cena ficou ainda mais desconfortável. O apresentador começou a perder a paciência, colocou a mão na cabeça e pediu para parar, enquanto Ítalo seguia cantando ao vivo. A ocorrência continuou como flagrante. A entrevista terminou nesse clima estranho. Polícia mostrando o caso, o repórter tentando perguntar e Ítalo insistindo no refrão, algemado, ao lado da viatura. O repórter polícia ficou conhecido por transformar qualquer reportagem numa cena inesperada. Dessa vez, ele estava num balneário, mostrando um açude usado por adultos e crianças, quando encontrou um balanço improvisado pendurado sobre a água. Só que ele não quis só mostrar. Com o microfone na mão, roupa preta e óculos escuros, começou a brincar dizendo que aquilo lembrava a infância. Ainda perguntou se era seguro. A resposta veio do jeito mais torto possível. Olha, meu povo, lá vai eu. Olha. A queda foi feia de uma altura considerável, mas a cena não ficou pesada, porque o próprio polícia segurou o clima no humor. Após a queda, vemos que ele levanta a mão pra cima, provavelmente para tentar salvar o microfone de continuar se molhando e se danificar, mas acho que era tarde demais. Apesar da queda, ele ficou bem e teve apenas alguns ferimentos leves. A reportagem era sobre uma área de lazer simples, só que com ele no meio virou mais uma daquelas gafes que ajudaram o personagem a ganhar força nas redes.
Sandro Ribeiro entrou numa daquelas reportagens que parecem difíceis de acreditar. Ele tinha acabado de ser liberado pela polícia. Saiu da viatura, passou na frente das câmeras e foi embora. Só que pouco tempo depois, apareceu de novo na mesma delegacia. O repórter percebeu na hora. Não era outro homem, não era alguém parecido. Era o Sandro, voltando para o mesmo lugar, no mesmo dia. E ele chegou cabisbaixo, sem saber muito onde colocar a cara, tentando explicar que tinha sido vencido pelo próprio vício. A droga. A droga que fez tu voltar? A droga, mano. A droga. Agora tu vai descer pro presídio, né, Sandro? Ai, meu Deus. Ai, Que Deus! A reportagem já chamava a atenção pelo retorno imediato, mas acabou ficando marcada mesmo por essa cena. O mesmo homem, no mesmo dia, voltando para a delegacia e percebendo ao vivo que agora não tinha mais saída simples.